Boa noite. Olá, boa noite. Temer nega a relação entre inquérito policial e adiamento de viagem para a Ásia. O presidente afirma que fica no Brasil para garantir votações importantes no Congresso. Ex-diretor da Petrobras ligado ao PT avança no acordo de delação premiada. Preso há 3 anos e meio, Renato Duque já foi condenado 6 vezes na Lava Jato. No Rio, governador e ex-secretário de Segurança contestam revelações de delator. Pezão e Beltrame são acusados de receber mesada do esquema de propinas instalado no estado. O drama sem fim na saúde pública. Pacientes não conseguem realizar cirurgias programadas. Nossa reportagem volta a mostrar a dor das famílias que sofrem com o jogo de empurra no SUS. Explodem novas denúncias de assédio sexual contra o ex-técnico da seleção de ginástica. Afastado das Olimpíadas do Rio, Fernando de Carvalho Lopes teria atacado dezenas de rapazes. Na Pinacoteca, em São Paulo, uma exposição que mistura arte e misticismo. A sueca Hilma af Klint, morta na década de 40, foi uma pioneira na pintura abstrata. O Jornal da Gazeta está no ar. É cada vez maior o número de casos no Sistema Único de Saúde, o SUS, em que pacientes são encaminhados para cirurgia em hospitais públicos que não fazem os procedimentos. Como se não bastasse, faltam medicamentos e os pacientes são obrigados a se sujeitar a longas filas de espera. Seu Geraldo continua em casa sentindo muitas dores. A quantidade de remédios que toma também aumenta. Uma forma de tentar aliviar o problema, que só será resolvido com a cirurgia, que está sendo marcada há quase um ano. Dói que eu não consigo me controlar, eu choro muito, tá difícil. O motorista aposentado está com 78 anos e tem um cálculo na bexiga de quase 2 centímetros, como nós mostramos numa reportagem em fevereiro. Seu Geraldo teve a primeira cirurgia marcada pelo SUS em dezembro. Mas o Hospital Central de Guaianazes não dispunha de técnica adequada para o caso dele. Depois da reportagem do Jornal da Gazeta, um novo procedimento foi marcado e deveria ter ocorrido na última sexta-feira. Agora, na Santa Casa de Santo Amaro. E mais uma vez, ele foi surpreendido ao saber que o hospital também não realiza a cirurgia. Tá um jogo de empurra e quem está sofrendo é ele, porque é uma dor intensa, né? Só quem passa que sabe, né? E a gente está nessa, a gente fica perdido porque não tem recurso. Ele está tomando remédio, já variou uns 5, 6 tipos de remédio. Fátima também está indignada. O pai dela, seu Anísio, de 88 anos, quebrou o fêmur e aguarda por uma cirurgia no Hospital Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Segundo ela, a cirurgia só não foi feita ainda porque faltam medicamentos básicos. Os médicos, os profissionais são de primeira linha, mas eles não têm condições de prestar um bom serviço por conta de toda essa falta de medicamento. A família chegou até a gravar um vídeo com o celular em que seu Anísio faz um apelo e pede para ser operado. É muito injusto. O que eu quero é operar. Seu Anísio está internado aqui no Hospital Ipiranga há 3 semanas e chegou a ser levado para um outro hospital, o Nossa Senhora do Pari, para fazer a cirurgia. Mas acabou trazido de volta, porque não havia uma UTI disponível para o pós-operatório. Cada dia que passa, você fica mais preocupado com a situação. Porque você percebe que está havendo um desencontro de informações. Nem eles mesmos estão sabendo o que fazer. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde informou que, de acordo com o Hospital do Ipiranga, o senhor Anísio Ferreira Ramos possui cirurgia programada para esta semana e que está recebendo toda a assistência necessária para que o quadro clínico, que é estável e não configura risco iminente. A Secretaria informa ainda que não há falta de remédios para pacientes na unidade. O Jornal da Gazeta procurou a assessoria da Santa Casa de Santo Amaro para saber sobre a realização da cirurgia do senhor Geraldo Luiz da Silva, mas ninguém foi encontrado para informar. Há um mês, nossa equipe mostrou o abandono de uma ampla área da Prefeitura na zona leste de São Paulo. Voltamos ao local, que é dividido entre as secretarias de Educação e a de Esportes e Lazer. De um lado, tudo sendo renovado, já do outro, o abandono continua.
O mato alto está por todo lado. A vegetação cresce livremente e ainda cercada de lixo. O terreno pertence à prefeitura e fica colado ao metrô Carrão, no Tatuapé, zona leste da cidade. Seu José mora no bairro há 40 anos e diz que a sujeira tem atraído até bichos. Muito mosquito, mas mosquito demais que tem, e ratos. Voltaram todas as ratazanas que estão aparecendo de montão aqui. A parte abandonada é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. Há um mês, o Jornal da Gazeta esteve aqui e mostrou que de lá para cá nada mudou. Naquela ocasião, a gente falou sobre um CEL, um Centro de Educação Unificado, que estava previsto para ser construído nesse mesmo terreno ao custo de mais de 43 milhões de reais. As obras não caminharam, mas a placa continua por aqui. O que também continua visível na paisagem é o esqueleto da obra, única etapa finalizada. Do outro lado do terreno, a situação é diferente. Este pedaço pertence à Secretaria de Esportes e Lazer. É onde fica o Centro Esportivo Brigadeiro Eduardo Gomes, conhecido como Parque do Tatuapé. A grama dos 2 campos de futebol está sendo cortada e o lixo que mostramos há um mês já foi quase todo retirado. Até a pista de caminhada está ganhando marcações no asfalto. Você pode ter que fazer um controle melhor, né, de quanto você está andando, correndo, tipo de exercício. Às vezes você não precisa nem ir na academia, né? Teve um tempo que ficou parado, mas agora está muito bom. Está bem tratado, bem cuidado. O novo diretor explica que 12 funcionários já foram contratados. Na lista de melhorias também estão a troca do alambrado do campo, a instalação de bebedouros e de um espaço para os cachorros. Eu imagino que com 60 dias a gente consegue colocar isso tudo em ordem. Nós estamos pedindo para que seja novamente colocado o kickbox, tai chi chuan, capoeira. Tem um grupo de rugby que quer vir para cá também, futebol infantil, futebol feminino. O problema é que a parte bem cuidada fica rodeada pela área abandonada. As piscinas também fazem parte da área que pertence à Secretaria da Educação, mas em vez de gente nadando, só tem entulho e água parada. Em nota, a Prefeitura informa que as obras de construção do CEL Vila Alpina ficaram sem previsão de verbas no orçamento para 2017, mas que serão retomadas. Informa também que as obras tiveram 42% do serviço executado e investimento de 20 milhões e 500 mil reais. E a partir de hoje, a linha 13 Jade da CPTM, que vai até o aeroporto de Guarulhos, passa a operar todos os dias no horário entre 10 da manhã e 3 da tarde. Desde a inauguração, o trecho operava apenas aos sábados e domingos no mesmo período. Segundo o governo estadual de São Paulo, a linha recebeu 120 mil passageiros, na soma dos 4 fins de semana de operação assistida. A previsão é de que a partir de junho as estações abram em operação comercial todos os dias entre 4 da manhã e meia-noite e iniciem a cobrança de passagem. A linha estava prometida para a Copa do Mundo de 2014, mas foi inaugurada só agora. Ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT, pode assinar a delação premiada nos próximos dias. Duque já foi condenado na Lava Jato a mais de 57 anos de prisão. Atualmente, ele está detido em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ele esteve à frente da diretoria de serviços da Petrobras durante todo o governo Lula e no primeiro mandato de Dilma. O ex-diretor da estatal é considerado pelos investigadores o principal operador do PT no esquema de corrupção desvendado pela Lava Jato. De acordo com o jornal O Globo, Duque se tornou um ativo nas investigações por guardar um amplo conjunto de provas documentais que reforçariam o elo entre o PT, os ex-presidentes Lula e Dilma e os repasses da Odebrecht. Duque reúne recibos, extratos bancários, planilhas e fotografias dele com os investigados. Duque já era um colaborador da Justiça, mas por enquanto não assinou a delação, o que pode ocorrer nos próximos dias. Ele também coopera com uma investigação na Itália. Em troca de imunidade perante a Justiça italiana, se dispôs a confessar crimes envolvendo empresas do país no esquema de corrupção da Petrobras.
No Brasil, Duque tentava fechar o acordo há muito tempo e as negociações avançaram após a segunda turma do Supremo retirar das mãos do juiz Sérgio Moro trechos da delação do Odebrecht que citam o ex-presidente Lula, como as reformas do sítio de Atibaia e a compra do terreno onde seria construída a sede do instituto que leva o nome do ex-presidente. Para a força-tarefa da Lava Jato, o material oferecido por Duque pode ajudar muito nas investigações. Ele teria condições de reconstituir em detalhes a negociação da propina e a sua devida partilha entre integrantes do PT. Em depoimento no ano passado, Duque disse que o ex-presidente Lula sabia do esquema de corrupção na Petrobras. Ele relatou ao juiz Sérgio Moro que teve 3 encontros com o petista em 2012, 2013 e 2014. Neste último encontro, num hangar em Congonhas, disse que recebeu de Lula a ordem para fechar contas que ele tinha no exterior para receber propinas da Petrobras. Em 2014, já com a Lava Jato em andamento, ele me chama em São Paulo. Eu tenho uma reunião no hangar da TAM, no aeroporto de Congonhas, e ele me pergunta se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM, dizendo que a então presidente Dilma tinha recebido a informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta da Suíça, da SBM. Eu falei, não tenho dinheiro da SBM nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM. Aí ele vira para mim e fala assim, olha, e das sondas, tem alguma coisa? Falei, e tinha, né? Eu falei, não, também não tem. Ele falou assim, olha, presta atenção no que eu vou te dizer, se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Eu entendi, mas o que eu ia fazer? Eu não tinha mais o que fazer. Aí ele falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto e queria tranquilizá-la. Mas nessas 3 vezes, ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando. Duque também contou por quais apelidos Lula era chamado entre os operadores do esquema. O presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Ex-secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, nega ter recebido dinheiro de corrupção. A acusação foi feita em delação por Carlos Miranda, ex-operador financeiro de Sérgio Cabral. E o mesmo delator ainda contou aos investigadores que o atual governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, também recebia dinheiro do esquema criminoso. Carlos Miranda disse que de 2007 a 2014, Beltrame recebia uma mesada de R$30 mil do esquema de propina durante a gestão de Sérgio Cabral, do MDB, ex-governador do Rio. Segundo o delator, os valores teriam sido entregues à mulher do ex-secretário, Rita Paz. José Mariano Beltrame comandou a Secretaria de Segurança do Rio por 10 anos nos governos Cabral e Pezão. Foi o que mais tempo ficou no cargo. Beltrame foi responsável pela implantação do projeto das Unidades de Polícia Pacificadora, as UPPs, que agora passam por reformulação. Em nota, ele negou as acusações e classificou a denúncia de fantasiosa. E na delação, Carlos Miranda fez graves acusações contra o atual governador do Rio. Ele afirmou que Luiz Fernando Pezão, do MDB, ganhava R$150 mil por mês quando era vice de Sérgio Cabral. A propina, de acordo com Miranda, era paga com dinheiro de empreiteiras e fornecedores do Estado. O delator contou também que quando Cabral deixou o governo em 2014 e o vice assumiu o cargo, a ordem dos pagamentos mudou. Foi Pezão quem passou a enviar propina a Cabral, uma mesada de R$400 mil. Aos investigadores, Carlos Miranda disse ainda que a propina a Pezão incluía um 13º salário a cada ano e que em 2013 houve 2 bônus de R$1 milhão cada.
O dinheiro também foi usado para pagar uma obra feita na casa do governador em Piraí, no interior do Rio. Pezão repudiou o que chamou de mentiras, afirmou que jamais recebeu recursos ilícitos e que já teve sua vida amplamente investigada pela Polícia Federal. A delação de Carlos Miranda foi homologada pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. As revelações contra Pezão já foram enviadas ao Superior Tribunal de Justiça, órgão competente para processar um governador de estado. Governo nega que Temer tenha cancelado a viagem à Ásia devido às investigações sobre o decreto dos portos. O Palácio do Planalto diz que Temer cancelou a viagem para evitar prejuízos à economia em votações no Congresso Nacional. A nota diz que se Temer viajasse, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, também seriam obrigados a deixar o país devido ao calendário eleitoral, o que, segundo o governo, prejudicaria as votações. Maia e Eunício são pré-candidatos na eleição deste ano e, por esse motivo, não poderiam assumir a presidência. O Planalto apontou entre as votações importantes para o governo no Congresso o remanejamento de verbas orçamentárias para cobrir dívidas que deixaram de ser pagas pela Venezuela e por Moçambique a empresas exportadoras do Brasil. Houve a especulação de que Temer cancelaria a viagem ao exterior após o avanço das investigações contra ele. Isto porque a decisão teria ocorrido após a Polícia Federal pedir a prorrogação do inquérito que investiga o presidente por mais 60 dias. Temer é acusado de receber propina ao editar o decreto dos portos. Em troca, as empresas do setor portuário seriam beneficiadas. Velhos amigos do presidente, entre eles o coronel aposentado da PM João Batista Lima Filho e o advogado José Yunes, chegaram a ser presos. Eles são acusados de intermediar propina a Temer. Nos próximos dias, a filha do presidente, Maristela Temer, deve ser ouvida pela Polícia Federal. Os investigadores querem saber por que o coronel Lima Filho pagou a reforma de uma casa dela em São Paulo. A suspeita é de que o dinheiro usado na obra tenha sido propina, o que Temer nega. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Michel Temer tem o hábito de superestimar seus êxitos e subestimar seus fiascos. Mas fica difícil manter esse tipo de exercício retórico quando o próprio presidente admite em nota oficial que enfrenta dificuldades numa área que se considerava imbatível, a articulação com o poder legislativo. Temer alegou que teve de adiar uma viagem à Ásia por receio de que, na sua ausência, o Congresso deixasse de votar um projeto que o Planalto considera vital, sinal dos tempos. O presidente se irritou com as notícias que atribuíram o adiamento de sua viagem ao exterior ao inquérito que apura se houve corrupção no setor de portos. A pretexto de desqualificar o noticiário, Temer alegou que, se viajasse, os presidentes da Câmara e do Senado também teriam de se ausentar do país, porque, como candidatos, estão proibidos de assumir a presidência. E isso tumultuaria as votações no Congresso. Nessa versão, o que prendeu Temer no Brasil, disse o Planalto, foi a necessidade de aprovar o projeto que remaneja dinheiro do seguro-desemprego para cobrir um calote que Venezuela e Moçambique deram no BNDES. É conversa fiada. A verdade é que, desde que salvou Temer de 2 denúncias criminais, o Congresso preocupa-se com a própria sobrevivência, não com o presidente. Em ritmo eleitoral, os congressistas só negam apoio a tudo o que Temer considera prioritário, a começar pela proposta de privatização da Eletrobras. Num ambiente assim, pouco importa se Temer está na China ou no Brasil. Sua festejada habilidade política virou uma insignificância. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista Paulo Vanucchi, ex-ministro de Direitos Humanos e ex-diretor do Instituto Lula, sobre as eleições. Defesa do ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, do PSDB, recorre da condenação no Mensalão Tucano. O recurso chamado de embargos de declaração não tem o poder de mudar a condenação, serve apenas para esclarecer pontos da sentença. Eduardo Azeredo foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão por desvio e lavagem de dinheiro. Agora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai marcar a data da análise deste recurso, o que não tem prazo. Só depois deste julgamento, Azeredo poderá ir para a cadeia.
De acordo com a denúncia, o esquema do Mensalão Tucano teria desviado cerca de 3,5 milhões de reais de recursos públicos para a campanha eleitoral de Azeredo, que concorria à reeleição ao governo mineiro em 1998. O ex-governador sempre negou envolvimento nos crimes. Depois de um fim de semana de sol, calor, a semana vai começando assim também com um tempo firme aqui na capital. Pois é, esse feriadão prolongado para os sortudos que emendaram, está com cara de verão, só que em pleno outono. Vamos ver com Mariana Armentano como fica em detalhes o tempo amanhã. A massa de ar seco continua estagnada sobre o país, mas já começa a perder força. Como a gente vê no mapa, amanhã a frente fria que avançou pelo sul consegue vencer mais o ar seco e chega agora ao sul aqui do estado de São Paulo. Mas as chuvas mais volumosas vão atingir só o sul gaúcho. No Nordeste, o dia amanhã vai ser de chuvas a qualquer hora em boa parte do litoral e na região norte, entre o Amazonas, Pará e Roraima, o tempo continua bastante abafado, com pancadas ao longo de toda a terça-feira. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas capitais? Em Porto Alegre, tempo instável com mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Cuiabá, solzão e calor de 35 graus. No Rio, feriado também de sol, com máxima na casa dos 32 graus. E em Salvador, não vai dar praia não. Volta a chover a qualquer hora por lá e as temperaturas ficam entre 23 e 28 graus. Para São Paulo, o sol continua marcando presença em praticamente todas as regiões. Como a gente já falou, só no sul paulista e aqui na faixa leste, que a frente fria que veio lá do sul consegue provocar um aumento de nebulosidade. Mas só chove de forma pontual no extremo sul do estado. Chega a fazer até 34 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba, 35 em Votuporanga. Na cidade de Araraquara e Ribeirão Preto faz até 32, em São José do Rio Preto mais quente, 34. E no litoral o sol já aparece entre algumas nuvens e a máxima cai para 28 graus, tanto em Santos quanto em Caraguatatuba. Para a capital, o calor também diminui um pouquinho em relação aos últimos dias, viu? Nessa madrugada teremos mínima de 18 e máxima amanhã à tarde de 27 graus. Aí na quarta-feira mais fresquinho, máxima de 26 e na quinta volta a fazer 27 graus à tarde, todos os dias com um friozinho leve na madrugada. Começou a segunda etapa da instalação do muro de vidro da Raia Olímpica da USP. 3 faixas da Marginal Pinheiros chegaram a ser interditadas. A obra começou em fevereiro. Ao todo, o muro vai ter mais de 2 quilômetros de extensão. Mais de 700 metros de muro ainda devem ser instalados. Por causa da demolição de uma parte do antigo muro de concreto, a CET interditou algumas faixas da Marginal Pinheiros, o que provocou 5 quilômetros de lentidão no início da tarde. Desde fevereiro, 9 placas de vidro foram destruídas. As obras continuam, mesmo sem a polícia ter uma resposta sobre o que provocou a quebra das placas. Suspeito baleado em assalto à joalheria no Shopping Raposo, na Zona Leste, autuado por roubo e organização criminosa. Outros 6 assaltantes fugiram depois do tiroteio. Câmeras de segurança gravaram a ação da quadrilha que invadiu o shopping por volta das 6h30 da tarde de ontem. As imagens mostram o assalto e o pânico de funcionários e clientes. Segundo a Polícia Civil, um dos homens que integrava a quadrilha foi baleado durante a fuga por uma pessoa em trajes civis, que ainda não foi identificada. O assaltante ferido foi preso e levado para um hospital. Com ele foi apreendido um revólver. Os outros integrantes da quadrilha fugiram em 2 carros. Não foram divulgados os valores das joias roubadas. Depois de 8 anos em reforma, o prédio do Sesc Avenida Paulista reabre as portas ao público. A programação de inauguração, que começou ontem e termina amanhã, reúne cerca de 50 atividades gratuitas. Se olhando de fora, parece que o prédio que ficou fechado por 8 anos é a grande atração do feriado, então espera até ver dentro. Fila na porta o dia todo e gente chegando a todo momento.
com capacidade para 1.600 pessoas por vez. Ontem, por exemplo, passaram por aqui 13.000 pessoas, segundo o SESC. São 17 andares aqui no prédio, todos muito concorridos, lotados nesses dias, mas um em especial é o mais concorrido de todos, que é justamente onde a gente está, que é bem aqui no Mirante. O pessoal fica ali se espremendo para tentar uma imagem maravilhosa aqui do alto da cidade de São Paulo. A imagem que a gente consegue ter aqui da Avenida Paulista é muito boa, né? Então, de outro lugar a gente não teria, por isso que esse cantinho é o principal. Vale a pena, né? Vale a pena. Por uma vista maravilhosa como essa aqui, não tem preço, né? O Mirante tem um mezanino que fica fechado de tempos em tempos para controlar o acesso, pelo menos nesses dias de lotação de público. Mas a visão é linda, dá para ver a avenida inteira. A nossa dica é que elas venham com paciência, muita tranquilidade para encarar esse grande volume de pessoas, que comecem do 17º andar, observando a vista, e vão descendo pelas escadas externas, porque a varanda também é um grande mirante. Às segundas-feiras, os SESCs não abrem, mas como a inauguração funciona até amanhã em ritmo de festa. As aulas, como lutas, esportes adaptados e pilates com aparelhos, que aqui é a primeira dentro de uma unidade do SESC, estarão abertas por 2 meses de forma experimental. Nesses primeiros meses, as aulas são abertas e gratuitas, com retiradas de senha 1 hora antes. O SESC da Avenida Paulista também tem grande foco nas artes e tecnologias. Por isso que há andares lotados, dedicados à animação, estúdios e tecnologias que serão ensinadas em futuras oficinas, como a de impressora 3D. É bem legal, fica bem duro. Olha. Uma peça em 3D. É. Na hora, acaba de sair do forno. Bem interessante. E uma instalação para mexer com os sentidos, empatias mapeadas. Tem fila, mas e daí? A ideia é fazer um som com as batidas do coração. É bem legal. Quando junta todo mundo, faz um som bem diferente. As contas públicas têm um rombo de 25 bilhões e 135 milhões de reais em março, segundo o Banco Central. O que significa que a soma das despesas do governo federal, estados, municípios e empresas estatais superou as somas das receitas com a arrecadação de impostos e contribuições. É o pior resultado para meses de março de toda a série histórica do Banco Central, iniciada em 2001. Em pronunciamento de 1º de maio, o presidente Michel Temer anunciou o reajuste do Bolsa Família e a renovação do programa Luz para Todos. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, o reajuste será de 5,67% no benefício médio a partir de julho. Durante a fala, Temer exaltou os trabalhadores brasileiros de vários setores e defendeu o governo. Afirmou que trabalha enquanto alguns criticam e pediu que desempregados não percam a esperança. Segundo ele, o Brasil está crescendo e a cada dia criando mais postos e mais oportunidades. E amanhã acontecem aqui em São Paulo as tradicionais festas do 1º de maio, Dia do Trabalhador. Na Zona Norte, a Força Sindical organiza, a partir das 9 da manhã, um evento com shows de artistas sertanejos na Praça Campo de Bagatelle. O tema político é a geração de empregos e contra a reforma trabalhista. Na região central, a CUT fará um evento pela defesa da democracia, dos empregos e da aposentadoria. A festa está marcada para o meio-dia na Praça da República, com apresentações de artistas de samba e MPB. E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Reajuste do Bolsa Família é um paliativo. Neste 1º de maio, os trabalhadores não têm muito o que comemorar. O desemprego, além de elevado, voltou a subir em março. Mais que sazonalidade, houve cortes em todos os setores, o que reflete a dificuldade de a economia engatar um crescimento mais vigoroso. E ainda tem as incertezas políticas que impõem maior cautela para os empresários nos investimentos e contratações. A tendência é de números melhores daqui para o final do ano, mas nada excepcional, até porque a economia deve ter expansão inferior à que se esperava. Por outro lado, novidades que vieram com a reforma trabalhista, como o trabalho intermitente, que poderiam ajudar a gerar mais vagas, têm impacto limitado pela insegurança jurídica, ainda mais com a perda de validade da medida provisória que iria regulamentar pontos que ficaram em aberto. Mas, na verdade, só um crescimento acelerado e consistente da economia é que pode garantir a recuperação mesmo do mercado de trabalho. Poucos anos atrás, o país teve uma situação de quase pleno emprego, apesar da velha legislação.
A reforma veio mais para reconhecer novas formas de emprego e reduzir a margem para ações trabalhistas. Quanto ao governo, o papel dele em relação ao emprego é garantir as condições para que a economia retome um crescimento em bases mais sustentáveis, de forma a assegurar maior confiança para quem quer investir e contratar. Com imensos rombos nas finanças, como vimos, não tem como acelerar investimentos ou injetar mais dinheiro em circulação para reforçar a retomada da atividade. Isso só comprometeria mais a credibilidade. Tenha de cuidar da reestruturação da economia, como já vem fazendo, para restabelecer as bases do crescimento. A percepção de uma eventual falta de compromisso com o ajuste das finanças pode desestimular mais os investimentos, reduzir o fluxo de recursos para o país, pressionar o dólar, a inflação e levar à alta dos juros, o que só prejudicaria mais o emprego. O que os trabalhadores têm de cobrar é essa reestruturação da economia com responsabilidade. É por aí que virá a recuperação também do mercado de trabalho. Boa noite. E os economistas do mercado financeiro mantiveram inalteradas as previsões para a inflação e para o crescimento do Produto Interno Bruto em 2018. Para este ano, os analistas entrevistados pelo Boletim Focus do Banco Central esperam inflação de 3,49% e crescimento do PIB de 2,75%. O dólar fechou segunda-feira a R$ 3,50. É a primeira vez desde junho de 2016 que a moeda norte-americana não alcançava esse valor. A instabilidade política provocou a alta. A Pinacoteca do Estado de São Paulo exibe atualmente uma exposição das obras da artista plástica sueca Hilma af Klint, morta nos anos 40. As pinturas misturam arte e misticismo e ficaram guardadas por mais de 20 anos por um pedido da artista que temia não ser compreendida pela sociedade da época. Telas enormes, cheias de símbolos, falam das fases da vida: a infância, a adolescência, a idade adulta, a velhice. Foram pintadas em 1907 e hoje são consideradas pioneiras da arte abstrata do mundo ocidental. Esses mundos invisíveis da artista sueca Hilma af Klint estão em cartaz na Pinacoteca do Estado pela primeira vez na América Latina. Na Suécia, a artista tinha um trabalho mais comercial. Era conhecida por pintar retratos e paisagens. Esse lado abstrato e espiritual só foi revelado anos após a morte dela. Era um segredo que a família guardou, um pedido feito em testamento. Ela pediu isso porque ela achava realmente que a obra dela não seria compreendida no período em que ela vivia, não é? Que talvez algum tempo depois é que se pudesse aceitar melhor essas experiências espirituais que ela tinha. Os quadros começaram a ser divulgados nos anos 60, mas só recentemente ganharam repercussão e então Hilma começou a ser reconhecida pelo seu ineditismo. A obra dela começou a ser revista, apreciada e começou a criar interesse, né? Quando já, a partir dos anos 80, se começou a dar mais atenção, não é, para a obra de artistas mulheres, se começou a considerar mais a produção de artistas mulheres, bem como de artistas um pouco, assim, que não fossem só dos centros, dos principais centros, né, de arte da Europa, como Paris, etc. Então, a Suécia também é um país um tanto periférico, e aí, quando essas novas narrativas de história da arte então começaram a buscar outros nomes, o nome dela surgiu com bastante interesse. Hilma deixou muitos escritos que estão ajudando os estudiosos a decifrar os símbolos. Textos em que ela diz que se comunicava com guias espirituais. Ao longo da vida foi influenciada por movimentos como Rosa Cruz, a Teosofia e a Antroposofia. Muito bonito, muito delicado, né? E ao mesmo tempo é muito forte. Eu acho que esse processo dela da dualidade e esse processo dela que ela usa também essa parte dela mais metafísica, né? Ela trabalha com a espiritualidade. Eu acho que é super atual, super contemporâneo. Toda essa história da pintura dela, que tem esse ocultismo e esse misticismo e essa tentativa de entender a história do nosso desenvolvimento, achei isso bonito, mas estamos entendendo ainda como é. É algo difícil de imaginar que algo possa ter sido guardado e não já está sido transmitido para todos. Vale a pena vir aqui conhecer.
A exposição Hilma af Klint, Mundos Possíveis, fica em cartaz na Pinacoteca até o dia 16 de julho. O horário de visitação é de quarta a segunda-feira, das 10 às 5h30 da tarde. Os ingressos custam R$ 6. Técnico de ginástica masculina, Fernando de Carvalho Lopes, é afastado pelo Clube MESC de São Bernardo do Campo. Ele foi acusado de abuso sexual por pelo menos 40 atletas. Fernando trabalha no MESC há 20 anos com atletas de base, todos homens. Mas ele foi transferido para o setor administrativo há quase 2 anos, quando fazia parte da comissão técnica da Seleção Brasileira Masculina de Ginástica e foi denunciado por um menor de idade. Às vésperas da Olimpíada do Rio, o técnico foi desligado da equipe. Um dos poucos a falar abertamente sobre os supostos abusos foi Patrick Barbosa, campeão pan-americano por equipes em 2011 em Guadalajara, no México. Segundo o depoimento do ginasta ao programa Fantástico da Rede Globo, Fernando tomava banho com ele e chegava a dormir na mesma cama. Outros atletas disseram que o então treinador pedia para ver e tocar os órgãos genitais deles. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo. Fernando nega as acusações e afirma estar com a consciência limpa. E na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Palmeiras empataram seus jogos e o Corinthians perdeu a partida contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Com a vitória sobre o Ceará em Fortaleza, o Flamengo assumiu a liderança da competição. Veja os gols. No Castelão, Vinícius Júnior recebeu o passe e tocou na saída de Everson para fazer 1-0 Flamengo. No começo do segundo tempo, após cruzamento na medida para Vinícius Júnior, ele fez o segundo dele no jogo. E depois da cobrança de escanteio e o desvio de Lucas Paquetá, Diego apareceu para dar números finais. Ceará 0, Flamengo 3. Corinthians e Atlético Mineiro se enfrentaram no Independência e o Galo começou assustando na cobrança de falta de Otero. No fim do primeiro tempo, Roger Guedes pegou o rebote na pequena área e estufou as redes. Mas o árbitro da partida voltou atrás e anulou o gol por causa de um toque de mão de Ricardo Oliveira no lance. Mas aos 41 do segundo tempo não teve jeito. Roger Guedes aproveitou o cruzamento da direita e marcou o gol da vitória do Galo sobre o Corinthians, 1-0 para o time da casa. O São Paulo foi ao Rio enfrentar o Fluminense. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Éder Militão aproveitou o bate-rebate na área e abriu o marcador para o time paulista. Já aos 43 da etapa final, Pedro ganhou a disputa com Arboleda e cabeceou no ângulo de Sidão para empatar o confronto. Final, Fluminense 1, São Paulo também 1. E agora vamos ao comentário de esporte com Celso Cardoso. No início dos anos 90, lembro-me de entrevistar João Avelange, então presidente da FIFA, e perguntei sobre as razões de a entidade não usar a tecnologia para minimizar os erros de arbitragem. Já naquela época, as emissoras de TV, com suas câmeras espalhadas pelo campo, denunciavam erros graves. E ele respondeu que a tecnologia acabaria com a alma do futebol, que, segundo ele, era a polêmica, a discussão do pós-jogo no dia a dia. A resposta, entretanto, não satisfazia a maior dúvida. Até que ponto o erro de arbitragem seria humano, fruto da incerteza no momento do apito ou má fé para atender a interesses escusos? Quem nunca ouviu os gritos de juiz ladrão antes mesmo do árbitro entrar em campo? Quem não se lembra de decisões polêmicas, erros fatais em partidas, inclusive em mundiais, o maior evento do futebol? Pois é, quase 30 anos se passaram e a discussão continua. Mas, inegavelmente, houve evolução nesse processo. A próxima Copa do Mundo terá um árbitro de vídeo, chamado pela FIFA de VAR, para auxiliar a arbitragem em campo, para corrigir erros humanamente possíveis, fruto dos mais variados fatores. Por outro lado, no Brasil, essa possibilidade ainda não tem data para acontecer. Os clubes rechaçaram a possibilidade, considerando o alto custo para a implantação do sistema. Cerca de R$1 milhão para cada um. Enquanto isso, as reclamações sobre a ação da arbitragem continuam rodada após rodada no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, por exemplo, mais uma vez se diz prejudicado pela anulação de um gol feito por Antônio Carlos na partida contra a Chapecoense, em São Paulo. Também houve reclamações no jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians, em Belo Horizonte, erros que seriam
facilmente corrigidos com um árbitro de vídeo e a justiça no resultado seria acessível. Não resolveria todos os problemas, é verdade. As experiências com o VAR pelo mundo já mostraram isso. Mas que melhoraram muito, isso é inegável. Minimizam o risco da má-fé, o mais desprezível atributo para quem ama futebol. Boa noite. Pelo menos 26 pessoas morreram em 2 ataques à bomba em Cabul, no Afeganistão. Entre as vítimas estão 9 jornalistas que cobriam a primeira explosão. A primeira bomba foi detonada por uma pessoa que estava de moto. Em seguida, a polícia fez um bloqueio no local e jornalistas se juntaram para reportar o ocorrido. O homem-bomba teria, então, apresentado uma credencial de imprensa para a polícia e se infiltrou no grupo para aí realizar a segunda explosão. Entre os mortos está o fotógrafo Shamarai, chefe de fotografia da agência francesa de notícias AFP em Cabul. O grupo Estado Islâmico reivindicou as autorias das explosões. Em outras regiões do Afeganistão foram registrados mais 2 ataques. 11 crianças morreram em um deles. O homem baleado durante um ataque a tiros contra o acampamento de apoio ao ex-presidente Lula em Curitiba na madrugada de sábado teve melhora no estado de saúde. Segundo informações do governo do Paraná, Jefferson Lima de Menezes, de 39 anos, pode deixar hoje a UTI, mas vai permanecer mais algum tempo internado. Ele foi atingido de raspão no pescoço por um dos 20 tiros disparados na madrugada contra o acampamento dos apoiadores do ex-presidente Lula do PT. A polícia ainda investiga o autor dos disparos e a motivação do atentado, que teria ocorrido após uma discussão entre petistas e apoiadores de Jair Bolsonaro. Várias lideranças políticas do país condenaram o ataque contra o acampamento pró-Lula e disseram que a ação fere de morte a democracia brasileira e o direito à livre manifestação. E já teve alta o administrador de empresas que foi agredido por militantes do PT num ato em frente ao Instituto Lula. Carlos Alberto Bettoni ficou internado por 20 dias. Ele sofreu traumatismo craniano no dia 5 de abril, quando o juiz Sérgio Moro decretou a prisão de Lula. Aliás, a prisão foi decretada no dia 6. O administrador sofreu empurrões, chutes ao criticar o ex-presidente. Ele bateu a cabeça no para-choque de um caminhão e caiu no meio da rua. Devido ao episódio, o ex-vereador de Diadema, Manuel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho do PT, e o filho Leandro Eduardo foram indiciados. Eles são suspeitos de lesão corporal dolosa quando há intenção de ferir. Se condenados, podem pegar pena de 1 a 5 anos de prisão. A defesa de Carlos Alberto Bettoni contesta e pede à justiça que as agressões contra ele deveriam ser tratadas como tentativa de homicídio qualificado e que ele teria sido ouvido de maneira irregular. Os advogados pedem que o inquérito seja reaberto e que ele seja ouvido novamente. E a seguir, Maria Lídia entrevista a Paulo Vanucchi, ex-ministro de Direitos Humanos, sobre a prisão de Lula e eleições. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da prisão de Lula sobre o processo eleitoral deste ano. Entrevisto Paulo Vanucchi, que foi ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos no governo Lula e também ex-diretor do Instituto Lula. Eu agradeço muito sua presença. Sempre uma honra estar aqui. Paulo Vanucchi, eu vi, antes de nós falarmos da política, de tudo isso, mas eu vi uma declaração sua num evento promovido pela Associação dos Advogados de São Paulo, uma celebração pelos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, em que participou também a Flávia Priovesan, que representa agora o Brasil. Ela entrou no seu lugar na Comissão Internacional dos Direitos Humanos da ONU. Ela falou que está muito preocupada com o fortalecimento do ódio no Brasil. E eu vi uma declaração sua, que eu quero que fale sobre ela aqui, que nós vivemos aqui no Brasil um processo de desconstrução e que o Programa Nacional dos Direitos Humanos é ainda um programa a se cumprir. O que atribui, né? O que se atribui a esse retrocesso? Bom, é importante saber que nesses 70 anos
o mais importante do aniversário é a caminhada para passos graduais. Se a gente olhar em volta, o mundo hoje é um momento de desconstrução dos direitos humanos global. A questão migratória, os sistemas prisionais como um todo. Para não dizer que tudo está indo mal, teve só a notícia de ontem lá da Coreia, uma chance de paz no mundo. Mas olha, durante o período pós-Constituição, e especialmente em 16 anos de Fernando Henrique Cardoso e Lula, 16 anos de forças antípodas, opostas no processo eleitoral, foi uma caminhada de avanço. Sabe que eu acho que são forças adversárias, não necessariamente antípodas e opostas em várias questões? É, só no cenário eleitoral que acabaram sendo os polos principais. Paulo Sérgio Pinheiro, Zé Gregório e eu trabalhamos sempre essa ideia. Nilmário Miranda também. A soma, o Paulo Sérgio Pinheiro, eu, outros, vamos visitar Curitiba, tentar visitar o Lula no dia 18 de maio agora. Bom, então é um processo de avanços que tem conquistas importantes. O PND, o Plano Nacional de Direitos Humanos, 1, 2, Fernando Henrique, e o 3, Lula. Eu fiz questão de botar no final a cópia dos dois anteriores para dizer: direitos humanos tem de ser uma agenda de Estado. Permanente e com alternância de partidos no poder. Quer dizer, não é porque foi oposição, meu adversário, que eu vou cancelar. E o atual governo, resultado do golpe, impeachment, um governo ilegítimo, há um processo de desconstrução. Não é só um problema do governo Temer, também no legislativo estão correndo projetos para anular o Estatuto do Desarmamento, para restringir mais aquelas poucas condições em que a mulher tem direito legal de fazer aborto no Brasil, redução da maioridade penal. Bom, e há um clima generalizado na sociedade de ódio que se mediu agora, acabamos de noticiar aqui, a situação do atentado a tiros contra um acampamento pacífico, um acampamento gandhiano, mandeliano, Luther Kingiano, que se faz lá para um protesto pacífico de solidariedade ao Lula, né? Então, mais uma vez, o ódio presente. E Marielle Franco, passou um mês, não tem uma notícia de possibilidade de investigação. A polícia disse que não sabe também quem é o autor dos disparos e, claro, assim... Está faltando o quê? Presença do Estado? Está faltando presença do Estado na reafirmação do compromisso com os direitos humanos que pautou governos anteriores. Nisso estamos em pleno retrocesso. E em pleno ano eleitoral. Está aí uma cobrança a se fazer dos candidatos e a observar qual é a posição deles em relação a essas questões. E olha o perigo. A situação de Lula é delicadíssima. Eu sustento que Lula é candidato a partir de 15 de agosto. Se vai ser mantido candidato até o dia da eleição ou não é outra história, mas certamente durante algumas semanas ele é candidato. E se ele não é candidato, o favorito é Bolsonaro. Bolsonaro, que é um adversário assim pertinaz dos direitos humanos. Eu, quando era ministro, eu fui lá em várias audiências na Câmara dos Deputados, ele sentava nas primeiras fileiras para ficar fazendo apologia da tortura. Disse no tempo de Fernando Henrique que era preciso fuzilar Fernando Henrique e José Gregório, o seu secretário de Direitos Humanos. Então, o Brasil, no processo eleitoral, vive um momento de alto perigo. Nessa questão do processo eleitoral, o PT tem dito que eleição sem Lula é fraude. O PT deve boicotar as eleições desse ano, no caso de Lula ser enquadrado na lei ficha limpa, não poder de fato ser candidato? Ao que tudo indica, o PT não vai propor boicote às eleições. O título é fraude, é um título de slogan, de protesto, etc. tal, mas já um manifesto que tinha esse nome já foi alterado. Agora, o que acontece é que no dia 15 de agosto se abre o prazo para inscrição de candidatos. O PT vai registrar a candidatura Lula.
5 dias para receber impugnação. Se eu fosse o Bolsonaro, eu seria o primeiro a impugnar, porque ele sabe que sem Lula o favoritismo dele cresce. Outros vão fazer a impugnação, há prazos ainda para a oitiva da defesa e pode ser que no processo ele seja inabilitado como candidato. Agora, nesse contexto, e só nesse contexto, que vai de 15 de agosto a 17 de setembro, 20 dias antes da eleição. É que o PT aí, nesse caso, vai pensar no plano B? O PT e Lula, sobretudo, que é o grande símbolo. E nesse momento de prisão, o Lula passa por um processo que é muito comparável, cada vez mais comparável, ao que foi Nelson Mandela na África do Sul. Pra você ter uma ideia, o 1º de maio, amanhã, ele terá em Curitiba o maior 1º de maio da história de Curitiba. Repare amanhã em Buenos Aires, o evento que vai haver de 1º de maio é de solidariedade a Lula. 25 de abril, a festa de Portugal. Está havendo uma denúncia mundial desse processo. E, claro, o Lula é uma pessoa caracterizada por ser um moderador, e ele é o primeiro a entender que, se não houvesse mais condições dele ser candidato, nenhum recurso for acolhido, nenhuma postergação, ele vai orientar. Então, nesse momento, não tem plano B, não se abre essa discussão. Certo, vai algo a se pensar depois. Mas, Paulo Vanucchi, você tem medo que a delação premiada de Palocci possa trazer um agravamento e, inclusive, a desconstrução dessa imagem de Lula que você acaba de fazer? Não, eu não temo isso porque... Pela intimidade que ele teve com o governo, convívio, por todas as razões. Maria Lídia, o que o Palocci poderia falar a respeito do Lula, praticamente ele já falou. Por alguma razão, o Ministério Público não quis a delação premiada dele, nem o juiz Sérgio Moro. Ele está fazendo com a polícia. Então, de cara, para vender esse produto, ele atacou Lula dizendo que houve um pacto de sangue dele. Naquela época. Com a empresa. Bom, então, o que se espera do Palocci, e os jornalistas estão especulando, é que ele falaria do sistema financeiro. Se ele falar isso, então, como ele foi consultor, que tipo de coisa, traz um segmento muito importante que foi poupado nesse processo investigatório dos últimos anos. Agora, falando em direitos humanos... Para encerrar, Vanucchi. Para encerrar, eu quero dizer do Palocci, e comparando com a minha história de vida que você conhece, de 5 anos preso político, e nós fomos torturados no DOI-CODE. A tortura do DOI-CODE era cadeira do dragão, choque elétrico, afogamento, estupro de mulheres, etc. Hoje há uma tortura no processo de formar a delação premiada que não deixa hematomas na pele, deixa hematomas na alma. Eu tenho certeza que daqui 5 anos as pessoas vão dizer: aquela delação premiada eu fiz porque minha filha foi ameaçada, minha família, a minha esposa. Isso não tem validade jurídica. Paulo Vanucchi, eu agradeço muito sua presença no momento de muita incerteza em que todos nós devemos, com serenidade, aguardar o desenrolar dos fatos. Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado a você. Gabriel. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da França, Emmanuel Macron, defenderam a manutenção do acordo nuclear iraniano. A informação foi divulgada depois que Macron telefonou para Putin para informá-lo do encontro que teve na semana passada com o presidente americano Donald Trump. A conversa faz parte do esforço diplomático do presidente francês para tentar preservar o acordo, que é muito criticado por Trump. O presidente dos Estados Unidos deve decidir no próximo dia 12 se vai retirar o país do pacto. Firmado em 2015, o acordo nuclear limita o desenvolvimento do programa atômico do Irã em troca da retirada de sanções internacionais. No domingo, Macron falou com o presidente iraniano Hassan Rouhani e ele ressaltou que o país não vai aceitar qualquer restrição adicional. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias em nossa edição das 10. Até já. Só volta amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá.
Saiba o que fazer em caso de roubo ou furto no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.